Bom, Só com a primeira então, parte, tá? então vamos continuar aqui o áudio, né, em relação ao gráfico Beschreibung. E a última parte do gráfico a gente parou realmente na análise do gráfico. Então a gente tem o gráfico aqui, e aí você estava falando para mim quais eram as estruturas do gráfico. A gente tinha então, você disse que a primeira era o Quelle, e no Quelle você falou que era Globus e 2017. Então, voltando aqui na nossa estrutura, como é que ficaria essa parte A da sua descrição do gráfico? Die von Globus 2017 herausgegebene Grafik zeigt. Né? Qual é a fonte de pesquisa? Isso, zeigt, a frase termina na verdade aqui no Daruba, zeigt Informationen darüber. Die von Globus 2017 herausgegebene Grafik zeigt Informationen darüber. Isso. Aí você terminou a primeira frase. Terminou a primeira solicitação, primeiro tópico de fazer um gráfico Beschreibung, que é o QVL. Então vamos para o gráfico e agora a gente vai ver qual que é o tema desse gráfico, tá? Qual que é o tema do gráfico? Do que você acha que é o tema desse gráfico? Leben. Leia o gráfico. Eine Frage der Balance. Die Grenze zwischen Arbeit und privatem Leben verschwimmt zusehends. Pode continuar. 68% können von zu Hause auf ihre E-Mails zugreifen. Zugreifen. 66% können Arbeit und Privatleben gut verdienen. 63% können auch zu Hause beruflich Telefonat entgegennehmen. 59% arbeiten auch an Wochenenden und Feiertagen. 43% können problemlos während der Arbeit private Dinge regeln. 50% beantworten auch in ihrer Freizeit beruflich E-Mails und Telefonaten. 40% können während der Arbeitszeit private Termine wahrnehmen. Então, na verdade, a gente vê aqui que não é Leben o tema do gráfico. Depois de ler o gráfico, você consegue identificar qual que é o tema desse gráfico? Tempo de trabalho e vida privada. Exato. Então, é a relação entre o tempo, entre esse limite, né? Que ele fala aqui no gráfico, o Grenze, entre o trabalho e a vida privada. Esse é o tema. E aqui ele fala que essa Grenze, esse limite, ele vem desaparecendo. Então, o que o gráfico vai falar? De como a vida das pessoas privada e a vida profissional estão cada vez mais misturadas, porque o limite que separa a vida privada e a vida profissional tá verschwindet, é o desaparecimento, derretendo. É isso que ele quer dizer aqui. Então, como que você escreveria lá no seu gráfico? Porque lá você tem die von Globus 2017 herausgegebene Grafik, zeigt Informationen darüber, vírgula, e aí você vai dar o tema. Aí você vai usar o vi, né? Vi, varum, welche. Vamos supor que nesse caso você vai usar o vi. Sempre tem que ter um V. Você vai começar com esse V-frag.
Como que você faria? Ähm, wie Arbeit und Privatleben sind. Não, porque isso não está mostrando o seu tema. Esse não é o tema. Vamos voltar, que é muito importante que você tenha na sua mente esclarecido o tema e que você consiga escrever esse tema. Zum Beispiel, wie Arbeitszeit und Privatleben sind. Tá quase, tá um pouco melhor, mas o que que fala aqui no gráfico que você não tá falando no seu tema? Grenze, Limite. E o que que tá acontecendo com esse limite? Welche Grenze sind zwischen Arbeitszeit und privatem Leben? Tá mais próximo do que o último. Mas de repente você poderia copiar. Wie die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwindet. Não tem. Copiar, não tem problema, pode copiar o tema. Você pode copiar desde que você não copie todas as palavras. Ali você só deixa de copiar duas, no caso. Exato. Já tá valendo, porque aí você tá mostrando que você capturou qual que é o tema. O gráfico é uma descrição. Claro que você vai ter que usar algumas palavras que estão no gráfico, porque você está descrevendo aquilo. Você não está fazendo uma prova de Lesenfesten, tá? Mas é importante validar isso com a sua professora, o que, que ela vai dizer. Porque cada professor vai falar uma coisa. Vai ter professor que vai falar, você não pode copiar. E vai ter professor que vai te permitir copiar. O ideal é você esclarecer com a sua professora o que, que ela acha melhor. Porque é ela que vai te avaliar, ok? Ok. Maravilha. Então, com isso, quais as partes do gráfico que a gente já fez? A gente já colocou o Queller, né, que é dando a editora e o ano de publicação, e a gente já colocou o tema. E o que, que vem agora? Agora vem os dados do gráfico. Como que a gente chama? Não são os dados do gráfico, não. Antes disso, tem outra coisa. Bate o olho no gráfico e me fala o que você reconhece logo de cara. O que tem de maior relevância em porcentagem. O destaque. Lembra? O destaque. Ó, vou voltar aos slides. Isso, que eu acho que a gente não tá na ordem. Tá na ordem. Fonte, tema, destaque, classificação. Aí na classificação que a gente vai colocar, né, o que tem de maior relevância, o de média relevância, o de menor relevância e por final o que me surpreende no gráfico, o que me chama a atenção. Isso, que você já estava pulando pro D. Você esqueceu do C, que é o destaque. Então vamos olhar para o gráfico. E agora você me fala o que é o destaque, o que você consegue, não necessariamente precisa ser o maior ou o menor, mas o destaque, o que você bate o olho e consegue perceber de cara. Então quer dizer que o destaque ele não precisa ser necessariamente o maior número em porcentos, é isso que você está falando? Vou dizer o que para mim, de cara eu já consigo bater o olho e ver de cara, sem mesmo ler o gráfico direito. Que o limite entre o horário de trabalho e a vida privada está sumindo. Isso talvez poderia ser para mim o que eu escreveria no meu Auf dem ersten Blick, no destaque. Só que eu acho que uma estratégia para você achar o destaque é sempre pensar na maior porcentagem do que o gráfico está querendo te apresentar. Né? Não necessariamente. É a forma mais fácil e também não está errado, eu diria isso. Mas aí você está sempre. Não necessariamente. Você está sempre colocando. Você também pode, no primeiro olhar, reconhecer o menor. Porque sabe o que acontece? Quando você começa a trazer esse seu ponto de vista já no destaque, eu acho que fica confuso depois no que me surpreende, entendeu? Que é o último tópico. Mas, por exemplo, vamos com calma. Quando eu bato o olho nesse gráfico, eu reconheço de cara
que o limite entre a vida privada e a vida de trabalho vem diminuindo, vem desaparecendo. Uhum. Mas o que me surpreende, São os altos números não, do o que me gráfico mesmo. surpreende, por exemplo, é que mais da metade das pessoas também trabalha no final de semana e no feriado. Mais da metade. É o que está me surpreendendo. É essa a diferença. Você não tem que se prender no, ai, eu vou usar para o destaque sempre o maior. Mas e também se eu usar esse destaque sempre pro maior não tá errado também. Mas não é uma leitura do gráfico, né? Porque de repente a primeira coisa que todo mundo vai ver não é o maior. É o quê? É que o limite está desaparecendo. Não dá para você falar assim, vou Então, sempre usar o maior. Você tem que ver, olhei para o gráfico, o que de bato o olho já vejo. É esse bato o olho já vejo, não necessariamente é um número. Aqui, o primeiro, o segundo colocação. então, nesse ponto aqui do destaque, que é o ponto C, você está querendo dizer que a gente já tem que dar uma olhada geral no gráfico, dar uma olhada geral e entender qual é a mensagem que o gráfico está querendo passar. Eu já diria isso desde o ponto A. Você vai começar um gráfico Beschreibung, você tem que olhar o gráfico já antes de começar a descrição para você entender o gráfico. Então já é uma pré-análise que você faz no destaque. Já é uma pré-análise. Você já vai dar uma olhada num todo e já vai dar um. Não, a pré-análise vem antes de você começar a escrever. O que eu pedi para você fazer? Leia o gráfico primeiro, antes da gente começar a descrever. Você não vai começar a descrever uma coisa que você não leu. Você tem que olhar para o gráfico, respirar, ler, entender. Do que é esse gráfico? O que ele está falando? Que informação ele quer me passar? Então essa mensagem, essa informação que ele quer te passar é o destaque. Se ela estiver sendo reconhecida logo de cara, se ela estiver sendo passada com clareza, sim. O destaque é a informação que esse gráfico te dá com clareza logo de cara. Tá, e quais são as possibilidades geralmente que aparecem de destaques por aí? Depende de cada tema do gráfico. Cada gráfico vai ter um destaque. Aí eu não posso te falar o que, porque não tem uma regra. Cada autor lá fez um gráfico e aí ele vai falar de um tema e aí nesse tema vai ter lá o destaque. Agora o que cada um colocou como destaque vai depender da sua interpretação em relação a esse gráfico. Em relação aos números, né? Que nem, por exemplo, se eu estivesse falando de obesidade infantil ali. E aí estivesse colocando que as crianças, todas elas de 0 a 10 0 não, de 10 a de 5 a 10 anos, todas elas de 5 a 10 anos têm números altos no gráfico. Tem sempre números altos. Então isso já quer me dizer que está me destacando que as crianças estão numa média geral, num estado geral, obesas. É muito difícil falar sem ter um gráfico, mas, por exemplo, falando da obesidade infantil, você vai poder falar que no primeiro Blick, o que você pode reconhecer é que as crianças estão ficando mais obesas. Porque todos os números estão mostrando que está em alta. Auffällig seria que as crianças, como você disse, de 0 a 5 anos, são as que estão mais obesas. De 5 a 10, são as que estão mais obesas. O destaque é aquilo que o gráfico quer passar. E aí o detalhamento vai entrar no B, ou no C, ou no D. Então o destaque está bem atrelado com o tema. O que o autor está querendo transmitir com o gráfico. Pode-se dizer que sim. Tá? Então uma forma mais fácil de achar o destaque é olhar para o tema e tentar buscar o que o autor está querendo dizer com esse gráfico. Que é o que vai deixado em evidência. Exato. E aí você vai ter o seu destaque do gráfico. Tá? Então, como é que a gente escreve o destaque? Auf den ersten Blick kann man deutlich erkennen, dass. Ou, es lässt sich klar erkennen. Olha, ele deixa reconhecer claramente que. Tá? E aí, o que esse gráfico deixa se reconhecer claramente? Aí a gente volta lá ao ponto inicial. Que o gráfico deixa claramente que mostra que 68%
podem em casa e-mails do trabalho receber. Aí você já começou a fazer a sua nomenclatura, né? A gente acabou de falar que o destaque está muito relacionado ao tema. E aí você já começou a fazer a classificação. Você já foi para a classificação do gráfico. Você cismou que o 68 é o mais importante, que por isso ele é o destaque. Então aqui você vai falar. Então a gente voltou no destaque. É, porque eu tinha a sensação que você entendeu o que é o destaque. E aí, quando eu te pedi para me dar o destaque, você está me fazendo a classificação. Então, assim, o destaque disso daí vai ser, então, as altas porcentagens aí que o gráfico está mostrando entre esse limite de tempo de trabalho e vida privada. E como que você falaria isso agora em alemão? Vamos lá. Agora é onde... A gente está, então, aqui no tema classificação, destaque. Só uma coisa, por favor, falar no microfone, porque senão o áudio não vai ficar bom com a sua voz. Tá, a gente está, então, no tema ainda destaque, né? A gente não foi para classificação. Não. Tá. Então a gente está no destaque. Então, como é que eu descreveria isso em alemão? Talvez eu colocaria assim. Auf den ersten Blick kann man... Você pode usar um desses dois redemitas. Auf den ersten Blick kann man deutlich erkennen, dass die Grenze zwischen Arbeitszeit und privatem Leben verschwimmt. Mas aí você copiou o tema, né? Não, eu deixei de copiar duas palavras. Não, mas aí você fez a mesma coisa que a gente fez com o tema. Olha como é que tá ficando o seu gráfico. Die von Globus 2017 herausgegebene Grafik zeigt Informationen darüber, wie die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmt. Auf den ersten Blick kann man ganz deutlich erkennen, dass die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmt. Você simplesmente repetiu. Então talvez ficaria auf den ersten Blick kann man deutlich erkennen, dass es die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeit. Você está copiando? Não. Pensa numa frase, porque você está copiando. E aí essa cópia não vai te trazer sucesso nenhum. Zwischen Poderia falar assim, ó. Auf den ersten Blick kann man erkennen, dass immer mehr die Leute zu Hause arbeiten. von zu Hause arbeiten oder dass nicht von zu Hause arbeiten, aber dass immer mehr die Leute haben keine feste Arbeitszeit und deswegen arbeiten sie auch im Privat. Durch die Globalisierung vielleicht haben sie Zugriff zu ihren E-Mails, egal wo sie sind. Você vai dar essa informação, mas ela tem que ser curta, tá? Ficou mais claro o destaque da classificação? Ok? Quer tentar fazer um destaque? Deixa eu pensar aqui. Die ersten Ausblick kann man deutlich erkennen, dass der Balance, die Balance, não é der? Eine Frage der Balance, ó. Porque ele virou genitivo, mas ele Ah. tinha balança. Die Balance zwischen Privatleben und am Wochenende. Nein. Você também pode tirar o destaque. Não faz o destaque, então, já que está te trazendo muita dificuldade. Pula direto para a nomenclatura. E aí no B2, quando você de fato for estudar a descrição de gráfico, a sua professora vai te dar talvez mais ferramentas de como fazer esse destaque. Então deixa como ele está agora.
pula, quando você for fazer, não faz o destaque e já começa com a classificação. Eu gostaria de treinar o destaque, isso é importante. Mas então você treina depois fora do áudio, porque senão esse áudio vai ficar 3 horas, Tá. tá? Então vamos fazer a classificação. Então eu gostaria que você fizesse a classificação desse gráfico e o que para você é auffällig, tá? Vamos lá. Tá, agora fazendo a classificação. Então, 68% können von zu Hause auf ihre E-Mails zugreifen. Aí, mehr als 2 Drittel. Não. De 66 para 86 está muito longe. Você pode usar o filler. Porque de 66 para 80. Desculpa, 68. Desculpa, cancela. Mehr als 2 Drittel. Mehr als 2 Drittel der, der Befragten muss oder können von zu Hause auf ihre E-Mails zugreifen. Perfeito. Perfeito. Aí você vai falar agora o que está na média. Você vê que esse gráfico termina com 40%? Né? Aqui você pode falar de zwei. 2 Viertel. Viertel? 2 Fünftel. 40. 2 Fünftel. Aí tu agora já falou do menor. Falou do maior, agora fala do menor. Isso. 2 Fünftel der Befragten können während der Arbeitszeit private Termine machen. Exato. Como é que você poderia falar o que está na média aqui no gráfico? Vamos falar que o que está na média é o 59%. Como é que você falaria isso? Do que está... volta mais um. Olha aqui, ó. Ele fala, ó, liegt im Mittelfeld. Liegt im Mittelfeld über die Hälfte. Não. Você falaria assim, ó, liegt im Mittelfeld, porque esse liegt... Deixa eu controlar aqui agora o negócio. Liegt im Mittelfeld seria está na média. Então você não precisa dar mais uma informação em relação ao número. Liegt im Mittelfeld. Die Interviewten, die am Wochenende, eu estou fazendo relativizados, ó. Die Befragten, die Interviewten, die am Wochenende und Feiertage auch arbeiten. Okay. Não precisa ficar todo naquele sistema, né? E o que te chama a atenção? 63% können auch zu Hause beruflich Telefonat bekommen. Então, como que você faria essa frase agora no seu gráfico Beschreibung? Weniger als 2 Drittel der Befragten können auch zu Hause beruflich Telefonaten bekommen. Perfeito. Isso seria a descrição do seu gráfico. Ok? Então vamos para o próximo exemplo, tá? Não precisa descrever, né? Todos. Não precisa. Pode repetir a pergunta, não sei se ficou boa sem microfone. Não precisa descrever todos, apenas o maior, o menor e o que está na média, a princípio. Só se o professor pedir todos. O professor não vai pedir. É o maior, o menor e o que está na média. Agora, vamos ver o exemplo 2. Então, agora eu vou te dar o microfone, não vou ficar te perguntando e vou deixar você fazer por iniciativa própria
a descrição desse gráfico. Então, o tema do gráfico é Bevölkerungsentwicklung in Mannheim seit 1970. O tema disso aí quer dizer o número de pessoas em Mannheim desde 1970 até 2002. Como esse número se desenvolve, né? Como aumentou o número de habitantes, né? Aqui, não necessariamente, olha, de 74 para 78 diminuiu. O que significa Bevölkerungsentwicklung? É o desenvolvimento. O desenvolvimento não necessariamente é só aumentar. Como você pode ver, de 74 a 82 diminuiu bastante. De 82 voltou a crescer, depois diminuiu e voltou a crescer. Então é o desenvolvimento. Como que esse número se desenvolveu desde 1970. Então, em 1970 tinha 385 mil pessoas e entre 1970 e 1974 caiu para aproximadamente 325 mil, um pouco abaixo de 325 mil. Agora, qual que é o desafio desse gráfico? O que você não consegue identificar aqui tão facilmente? O que eu não consigo identificar tão facilmente é a média. A porcentagem. Você está vendo aqui algum porcento? Não. Então você teria que calcular a sua porcentagem. Partindo do ponto que 335 mil é a maioria, é o 100%, então você vai ter que partir daí calcular qual que é a máxima, qual que é a média. Então você pode ver aqui, ó. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente pode dizer que a média, então, está aqui. Então, podemos dizer que a média desse número morou em 1990. Esse é o desafio desse gráfico, entendeu? Você pode falar que essa cidade ela teve o mínimo da sua população por volta do ano de 1882 até 1886, por exemplo. Tá? Mas isso então a gente deixa para tema de você escrever essa descrição e se você quiser você pode me entregar. Mas acho que para isso a gente não precisa gravar um áudio. Acho que a gente pode parar o áudio. Ok? Quer se despedir? Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, para todas as pessoas, especialmente para você, Xuxa. Obrigada. Você viu aqui o meu obrigada, então, a sua atenção. Tem até uma foto ali. Tem até uma foto ali tirada na SAP. Não foi na SAP, não. Foi num estúdio, querido. Olha que chique. Você tem mais foto no estúdio? Sim, mas agora eu vou dar uma pausa no áudio. Tchau.